Quer comprar jeans de qualidade que vai durar por muito tempo? Use o cupom Edson15 na Eixo Company para melhor calça jeans que você vai vestir na sua vida. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Vamos falar de uma coisa menos polêmica que política? Que é futebol. E vocês vão gostar dessa pauta daqui, ó. Muita gente não é apegada à seleção porque não tem título, porque ninguém viu o Brasil ganhar a Copa. Eu acho que sim, tá? Falta título e falta jogadores que fazem você querer ver a seleção. Eu falo muito que o Neymar foi muito importante pra eu pegar gosto pela seleção, porque a seleção sempre me pareceu uma ideia muito legal. Mano, a seleção era um lugar que eu ligava a TV e do nada o Neymar tava jogando junto com o Ronaldinho Gaúcho. Essa merda pra mim era, porra, muito foda. Transformaram o meu sonho em realidade. Hoje em dia, porra, a molecada mais nova vai ligar a televisão, vai ver o Matheus Cunha jogando com o Rodrigo. Aí, nossa, não sei porquê, mas o pessoal não gosta tanto mais de seleção brasileira. Se fosse o Matheus Cunha tocando bola pro Rodrigo, mas o Brasil tivesse ganhando, você ainda gosta. Porque a gente brasileiro, a gente é viciado em ganhar coisas. O Senna aparece e todo mundo vê Fórmula 1. O Guga, a Raíssa Leal no skate, o Anderson Silva no UFC. Aonde tiver um brasileiro surrando gringo, a gente para pra ver. Então não tá tendo título. E brasileiro gosta de título. E a seleção não é lá um bagulho muito atrativo. Pô, no máximo ali você vai ver o Vini Júnior jogando com o Rafinha, que é um jogador pica do Real Madrid com um pica do Barcelona. Só que aí você vai ver o pica do Real Madrid, ele chega na seleção e ele tá morto. Aí realmente a galera vai meio que dar uma cagada pra seleção brasileira. Muita gente não é apegada à seleção. Cara, esse senso de vitória do brasileiro, ela é real, assim. O brasileiro, ele gosta de ganhar, ele não gosta de torcer. Papo reto, assim. Não tem como falar que o brasileiro gosta de acompanhar um esporte. Falar assim, perguntar pro brasileiro como é que tá a seleção brasileira de basquete agora. O seu brasileiro mediano me fala, foda-se a seleção brasileira de basquete. Eu quero saber da seleção brasileira de basquete. Se for falar de vôlei, de algum outro esporte que a gente não estiver ganhando, a galera não tá nem aí. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que é uma parada que ela é muito forte e é bizarra da gente entender também, é como a gente teve... Acho que o problema não é só 2014, mas assim, a gente teve uma parada que o futebol mundial, ele deu uma nivelada muito alta. Então, assim, a gente tinha uma questão que antes... A seleção brasileira sobrava em craque. A gente sobrava em craque. A gente tinha muito craque, a gente tinha muito jogador bom. A gente tinha muito jogador brabo. E aí quando você ia olhar outras seleções, a gente tinha sempre uma safra muito boa, assim. Se a gente olhar de 82, 86, 90 mais ou menos, mas 94 mais ou menos, 98, 2002, 2006, 2010... A gente teve uma safra de jogadores muito bons. E mesmo nessas safras um pouquinho mais... Assim, um pouquinho, mas tô sendo bem... Tô dando uma exagerada aqui. Mas assim, se até mesmo a safra de 90, a gente tinha grandes jogadores brabos, né? Que jogavam ali, que chamavam atenção. A seleção de 82 do Brasil, se você perguntar pro seu pai, a galera, bicho, era maluca por essa seleção. Todo mundo botava fé que essa seleção ia ganhar, de tão boa que ela era. A gente torcia muito, era uma seleção muito boa, né? A gente tinha jogadores que sobravam. Só que agora o mundo, a gente começou a ter jogadores que são tão bons quanto os jogadores brasileiros. Assim, se você olhar pra ver a seleção da França, tá com muito jogador brabo. A seleção da Espanha, a seleção de Portugal. A gente vai vendo times que antes tinham, sei lá, 2, 3 jogadores pra compor o elenco. Pô, Inglaterra, com jogador pra cacete. Você tinha, sei lá, 2, 3 jogadores brabos ali, um time mais mediano. Agora você tem um monte de craque jogando. Então o futebol ele foi muito nivelado, né? A Europa fez um investimento muito grande ali no futebol, na sua base, nos seus jogadores, e que tá dando muito resultado agora, né? Muito resultado agora. Então a gente já chega com times muito parelhos. Não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, né? Mas a gente tem essa coisa de times muito equilibrados, muito pau a pau, né? Você tinha uma ou outra geração ali que tinha muito mais jogadores, mas de resto, os sul-americanos ou uma seleção que tinha muito mais... talentos natos, brutos como o nosso se destacava, né? O Brasil ainda tem muito jogador bom porque a gente é um país muito grande, um país continental, o futebol tá muito enraizado na gente, mas assim, a gente tem essa questão da gente chegar agora e não ter essa questão de cargo de confiança, né? E aí a gente vai entrar no segundo momento, que é um momento meio psicológico da seleção brasileira e que eu acho que a galera não vai, né? Assim, o Neymar carregou durante muito tempo essa seleção e acho que a galera, às vezes, eles esquecem um pouco de falar sobre isso, né? O Neymar, ele não era... A galera assistiu o Neymar meio pra bosta na seleção e eu fico um pouco meio chateado, tá ligado? Do tipo... Cara, o Neymar, ele era
Muito pedido na seleção de 2010. Muito pedido na seleção de 2010. Muito, 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 muito. O Neymar, ele, chegou na seleção de 2014 com muita empolgação da galera. Ele jogou muito bem até o Zuniga quase aleijar ele, né? A gente teve o Neymar em 2014, né? Desculpa, 2010 ele era muito querido, 2014 ele quase foi aleijado aqui na Copa do Brasil. Mas assim, a gente entrou num momento de empolgação em 2014. Muita gente com faixinha, muita gente com alegria. Ia ser a primeira Copa do Mundo do Neymar. Tinha muita empolgação através dessa estreia do Neymar na Copa do Mundo e como iria ser esse jogo e tudo mais. Em 2018 também ainda existia um sentimento de empolgação através da figura do Neymar, porque o Neymar, ele era ali o Neymar talvez no prime, né? Era o Neymar pós-Barcelona, era o Neymar pós-saída do Brasil, que tinha feito uma carreira muito boa na Europa, tava talvez no seu auge, mas ele não chegou tão bem assim fisicamente, e a gente vai ter uma Copa do Mundo ali que ele perdeu em campo, né? Que foi uma tristeza. E aí 2022 esquece, o Neymar chegou bichado, o Neymar já tava meio ferrado, não tava no melhor momento dele, e a gente não tinha outros homens de referência, né? Se você olhar pra ver, a seleção de 2018 era muito boa, tá? A seleção de 2018 não acho ela uma seleção ruim, não. Uma seleção que eu botava muita fé nela, assim, principalmente na escalação deles. Mas 2022 já era um pouquinho pior que 2018, mas ainda não era uma seleção ruim, né? E agora 2026 já não confio tanto. Não confio tanto. E aí, cara, tem esse sentimento também muito grande que a gente não vê a seleção ganhar. Muitos dos jogadores a gente sequer reconhece, principalmente com essa questão da gente vender jogador muito pra fora. E essa é uma questão que muita gente fala, mas assim, mesmo que hoje em dia seja mais fácil você ver Champions League, mesmo que hoje em dia você veja futebol europeu com mais tranquilidade, é difícil assim você virar e falar assim, tá, onde é que joga o Matheus Cunha? Onde é que joga o Danilo? Sabe, tu precisa parar um pouco, ficar tipo, sabe? Você não consegue escalar, pensar, tipo, de que time que é, como é que ele é, como é que é a cara dele, sabe? Vamos lá, vamos falar uns nomes aqui que possivelmente dá. Onde é que tá jogando o Ederson hoje? Onde é que tá o Alexandro? Se tiver que falar assim, a cara do Wanderson, que foi escalado como lateral direito, não tenho a menor ideia. O Carlos Augusto, tipo assim, tem gente que você não sabe o nome, você não consegue imaginar a cara do maluco direito. Você não tem esse reconhecimento com essa coisa desses ídolos que fazem você acompanhar, que fazem você querer torcer. E assim, gente, eu sei onde eles estão porque eu tô roubando aqui, que eu tô vendo a cola, tá? Mas assim, eu tô falando dessa questão de reconhecimento com a galera, sabe? Às vezes tem umas escalações assim, você fica tipo... Mas quem que é esse filho da puta, sabe? Tanto é que você tem às vezes uns momentos que você começa a ter uns comentários que é maravilhosos, né? Tipo assim, não, era melhor ter escalado o Fagner, né? Era melhor ter chamado aqui o Pikachu. Sabe, tipo, você começa a pensar no cara que você tá vendo no Brasileirão, que você tá acompanhando, saca? Então não tem essa dedicação clara com os jogadores, né? E assim, então você tem um jogador que ele não tá aqui, que foi jogado lá pra fora, que a gente tem fracasso atrás de fracasso, atrás de fracasso, atrás de fracasso, a gente não tem esse reconhecimento, a gente não tem protagonismo, a gente não tem uma sucessão. Então assim, parte do problema que a CBF tem agora é trazer a seleção de volta pro coração do povo, tá ligado? Fazer as pessoas quererem voltar a gostar da seleção. A gente quer gostar, a gente gosta muito de futebol, a gente quer gostar de seleção. Sacou? Aí, ó, Bidu, melhor lateral da atualidade. É esse tipo de absurdo que surge, entendeu? Porque você fala, não sei quem é esse mano, mas ó, bota o Bidu lá que funcionava melhor. Então, assim, essa geração, ela perdeu o gosto por essa seleção por isso, cara. Porque a gente não tem mais esse reconhecimento com a seleção. Mas a Copa do Mundo, acho que assim, as pessoas ainda vão ver a seleção, mas as pessoas, acho que esse ano a gente vai... a gente vai meio cético. Isso é meio triste. A gente vai meio no tipo, né? Sei lá, essa seleção aí, né? Como é que você coloca e pensa assim, não, joga no Rafinha que ele resolve, né? Joga no peito do Rodrigo que ele resolve. Joga no peito do... sei lá, do Vini Júnior, esquece, né? Então que a gente tá esperando um pouco dessa figura, né? Desse cara, porra, eu vou falar uma palavra que é um absurdo aqui, tá? Mas assim, o que é um Harry Kane pra uma Inglaterra, o que é um Mbappé pra França, o que é um Messi pra Argentina, o que é esse cara de referência, né? O Neymar era esse cara pra gente. Só que o problema também é que o Neymar, ele também gerou uma parada muito triste, assim, que é a questão de... polarizou muito as pessoas, né? E o Neymar levou muito... o grupo a polarizar, né? Então, assim, gerou aquele sentimento de nós contra todos da seleção brasileira,
Uma coisa meio Palmeiras, né? Que é o bagulho que eu mais odeio do Palmeiras. O Palmeiras adora se enfiar nessa. Mas assim, gerou esse sentimento de nós contra todos, né? Tipo, a gente vai ganhar, vamos zoar o craque Neto, né? Vamos aqui brigar com o craque Neto, vamos falar mal de não sei o quê, vamos bater na frente da imprensa. Não vamos responder perguntas, não, vamos hostilizar, sabe? Tipo, uma parada que às vezes é meio... Pô, falta uma coisa, mais uma campanha. Acho que a CBF vai ter que fazer isso, acho que fizeram um pouco esse ano, de tentar... Não sei se é a palavra certa aqui, é dar uma suavizada, sabe? Na imagem da seleção, sabe? De transformar a seleção numa coisa mais família. De tentar transformar a seleção mais algo gentil, tá ligado? Algo da galera gostar, algo que seja menos... Pô, o bagulho que os caras estavam falando de que a seleção ia ter uma camisa vermelha é doideira, né? É doideira. Isso pra mim é bagulho de louco. Porque é o bagulho de... Iam usar justamente a seleção brasileira pra polarizar mais ainda, né? E aí ainda meteu não, é vermelho por causa da Jordan. Pô, é loucura, né? Sabe? Tem que ser, mano... Tem que ter, tipo, olhar e falar assim, mano, como é que a gente faz pra porra da seleção ser um denominador comum, sabe? Como é que a gente faz pra seleção ser algo que todo mundo tem em comum? Em vez de ser um polarizador, ser algo que as pessoas gostem. Mas assim, se prepara que esse ano vai ter o discurso de Copa do Mundo, alienação, é feito pro povo, que não vai pensar no Banco Master, não vai bancar no INSS, não vai pensar, sabe? A gente vai entrar nessa de novo, mais uma vez, sabe? Ou não, a seleção, camisa amarela, é coisa de bolsominion, sabe? Bizarrice, assim. Então é muito louco o quanto que a seleção brasileira, ela perdeu essa coisa meio mais flat que ela tinha, né? Que ela era uma coisa menos... Era mais nossa, era nossa. A gente tinha um sentimento que a seleção era nossa, né? A gente era da gente, entendeu? Isso daí era a parada que era muito legal. Acho que uma questão da seleção brasileira, ela tinha essa questão de ser nossa, do povo, da galera. Nossa, tá maluco? O casaco da seleção brasileira que a Ludmilla usou é insano. Que isso, viado? Que isso, viado? Casaco foda pra caralho, tá louco, titio? Baita jaco, hein? Nossa, tá louco. Quando é que vai sair? Nossa, tá louco. Mano, baita casaco. Nossa, mas esse Brasil com Jordan no ar... Mas enfim. Ó, seleção, prefiro meus livros. Pronto. É isso aí. É isso, é tristeza, né? Mas assim, a gente que gosta de futebol, a gente vai ver, né? Mas acho que esse é aquela... E as pessoas acabam vendo, né? Porque tem feriado, tem tudo, né? 799 quando sair. Amigo, se esse casaco for menos de R$1.000, agradece. Ó, a seleção brasileira... Ó, camisa da seleção, anota, R$400. Entre 350 a 400. Casaco de 1.000 pra cima. Fácil. Fácil, tá? Duvido que a camisa da seleção brasileira seja menos que R$300, mano. Duvido muito. Mas duvido assim, mano, eu caso com vocês. Ó, a camisa da Argentina, os caras estão cobrando R$430. R$430. O da Costa Rica tá 400. Você acha que a camisa da seleção vai ser menos do que 400 mangos? 1.500 padrão Jordan. Tô com vocês. Mano, a camisa de jogador do Japão tá 800 conto. É isso, né? E essa parada de, o Brasil chegou desacreditado em 2002, o Brasil não sei o quê. Mano, eu acho não vai ser tão simples assim não, tá? Não vai ser tão simples assim, não. Queria que não fosse tão simples, que fosse simples assim. Mas acho que é outro momento do futebol e acho que, mano, os times que não entram preparados, eles não vão muito mais longe, não. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem no canal Edson Castro Oficial, todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, é nóis, valeu.